Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Olá, tudo bem? Amiga, agora eu tava no meu neurônios noturnos, celular e clicando no computador com o mouse. Aí não entrava. Jurando que a sinapse ia ser feita. Demorei assim para perceber que eu tinha que clicar no celular, acho que uns 3 minutos. Essa sou eu de noite. Caramba, já aconteceu de você querer fazer touchscreen da tela do computador? Já. Mas agora foi o contrário, eu tava aqui no mouse tentando clicar na tela e olhando a tela do celular. Onde chegamos, gente? Porque Gente. é isso, né? A gente fica triplamente, né? Juro, às vezes eu tô assim... Porque daí, com criança, você acaba tendo uns dispositivos como estratégias e recursos, né? Você jura que você vai usar e, na verdade, é eles que dominam. Aí tem um tablet, né? E tem um outro computador que teve que ter por conta das aulas, né? Online. E aí ficava lá em Ponta Grossa, enfim, não tinha como ficar dividindo, assim. Bem aqueles bem... E aí, às vezes, guria, eu tô com todos ligados e jurando que eu tô fazendo muita coisa produtiva. Tipo, no computador, no outro, no tablet e no celular. Juro pra você. Olha onde chegamos. Com dois... Eu ainda não cheguei nisso, mas no computador e no celular o dia inteiro, né? Guria, não, tem horas que eu falo assim, para com isso, Jana, você não presta assim. Quando eu tô estudando, às vezes assim, eu tô vendo um negócio do computador, aí eu começo a achar o computador lento, aí eu começo a fazer pesquisa. Algumas no celular e outras no computador. Aí eu fico com o meu grupo de WhatsApp comigo mesmo aberta nos dois, aí se eu acho um negócio no celular, eu mando louca, totalmente. Não, esse aí também eu faço, esse aí também é recurso bom, esse. Mas isso, como eu ia falar, acho que isso vai... né, gerando uma sobrecarga de trabalho, porque de fato a gente está fazendo coisas em dobro, em triplo, em quádruplo, né? Exato, porque daí os formatos, hoje mesmo, né, você viu o conflito que deu de formato, porque daí se você quer o formato para Instagram, Celular, é em pé, daí você vai, põe no negócio, daí pede um link, daí você tem que fazer o link, tem que deitado. pôr no deitado, você tem que fazer de novo o documento para formato deitado. Ó, essa é a Só que daí ladeira a pessoa... digital, hein? Em pé, deitado. É, muito bom. Qual formato você quer? Em pé ou deitado? Olha! Ou não, eu prefiro fazer em queda. Uau! Vamos fazer uns vídeos tortos assim, e serve para os Não, dois formatos ruins. chega, não queremos mais. O nosso formato ladeira vai ser assim. Não cabe nenhum nem outro. Fica faltando um pedaço. Fica torto nos dois. Cara, vamos anotar isso porque já é. Agora já vai ser isso. No próximo post, esse vai estar inserido como poética da queda. Total. Muito bom. Total, amei. Porque é isso, né, gente? Custa também. A gente põe a ideia da poética em algumas coisas, mas como a linguagem não é tão nossa, assim, né, pelo menos o design, né, essa parte visual, assim, e acaba que essas simbologias, essas metáforas, e o que pra gente é gesto, é ótimo pôr na imagem, assim, né, um Sim. recurso bacana, já gostei. Vai criando essas traduções, né? E é isso, né, os neurônios meio fritados no final do dia, mas eu acho interessante, porque eu até, assim, um ritual diferente, né, um ritual de
acolhimento e não de expansão, né? Eu já até apaguei umas luzes, fiquei só com uma luzinha mais baixa aqui, um climinha, né, gostoso, Aham, da calmaria, da voz mais baixa. Todo um corpo, né, da noite. exato. O tempo já do organismo, da natureza, o que a gente não controla como relação, né? Não adianta a gente querer forçar. Total, isso de perceber mesmo a cidade, né? A cidade também muda o ritmo, assim, aí segue um orgânico também, de alguma maneira. Aham. Eu já leio um pouco à noite, assim, mas é outra. Porque é o horário mais silencioso para mim, e depois do maternar, isso vira aqui, tipo, é incrível, porque quando eles dormem é quando eu desperto. Uhum. Porque é o momento, meu corpo é impressionante, ele faz um salto, assim, de energia, porque eu sei que eles estão dormindo e eu tenho tempo para mim, né? Depois disso, assim, então é incrível a resposta, né, imediata, assim, disso, assim, bem consciente. Eu demorei para perceber isso, assim. Era um horário de bastante produtividade, assim, para mim, porque eles acordam cedo, então eu não posso querer muito produzir de manhã, e gera um conflito para mim, né? Se eu quiser produzir muito e eles estão no despertar com toda a energia, e é só um atropelamento daí, porque tem que café da manhã Sim. e passeio, não sei o que, eles vão para a escola, né? Então por isso que eu também optei que eles fossem para a escola de manhã, porque o dia fica mais produtivo para mim também. Uhum. Nossa, agora te ouvindo, achei muito incrível você ter, né, já essa maturidade, essa consciência, descobrir esse horário da noite. Eu estava lendo outro dia um blog, Instagram, sei lá, de uma escritora que também tá no processo, né, da maternidade, acho que é puérpera, recém-mãe ainda, e ela descrevia isso, né, de não conseguir se organizar para uma rotina de escrita, então tá com a atividade profissional meio em suspenso, porque todo o tempo dela era um tempo da criança. Uhum. E que aí ela não conseguia, assim, ter um momento em que ela, como pode dizer, priorizava, né, o tempo dela. Não existia isso, essa ideia. E agora, claro, né, também em outro momento, as crianças mais crescidas, você tendo entendido toda essa dinâmica, incrível se encontrar, né? Uhum. Mas até isso, Muita coisa. nó, né? Muito buraco, né? Sem conseguir perceber que assim seria mais saudável para mim. E até porque isso digo também numa rotina mãe solo, né? Porque eu lembro assim Uhum. quando as crianças esperavam, né, o pai deles chegar, porque chegava tarde, então você quer que as crianças convivam com o pai, né? Então daí você fica esperando, daí o pai chega, agita, aí você nunca mais põe a criança para dormir. E assim vai, e vai virando uma bagunça, porque não tem essa escuta dos limites para o cuidado do outro, e principalmente daquele que cuida, né? Porque aquele que cuida é sempre aquele que Tá mais sobrecarregado. mais doa, tá mais sobrecarregado, tá à frente de muitas, né, tarefas. E daí, assim, é a parte também que quer partilhar, né? Porque é uma alegria, daí o pai chegava, ai, nossa, não, e você não quer ficar sozinha, né? Naquele momento que você ficou o tempo todo sozinha, você também quer partilhar, e você tá sugada, né? Não Energia. tem, né? Você podia, né? Pensa assim, não, se eu tivesse maturidade, não, então beleza, agora você chegou, eu vou dormir, né? Mas Uhum. não, você acha, se auto se engana que aquele momento você pode ter, né, um momento de felicidade, porque você vai partilhar as coisas que você viveu durante o dia. Lê do engano, né? Porque é só mais uma fissura, né, do comportamento social, de toda essa Uhum. estrutura, Uhum. enfim, que a gente vem falando aí, né? E aí, de novo, a multifunção e a sobrecarga, né? Uhum.
E também essa falta de organização que eu acho que a gente tem de corpo, de pensar sei lá, é até estranho a gente falar de corpo pensando numa organização, né? Mas que às vezes você precisa entender os setores, né, do corpo para poder organizar, porque ele vai ser sempre bagunçado, né? O emocional, o racional, o físico, né? Todas essas características, né? Pensar, como é que está o meu sistema endócrino? Como é que está o meu sistema digestivo? Como é que está o meu sistema nervoso? Como é que está o meu sistema circulatório? Tá tudo em ordem? Eu tô tomando água? Eu tô dormindo? E assim vai, se a gente conseguisse considerar cada sistema e o que é necessário para cada sistema, a nossa rotina seria muito diferente. Eu acho que tem isso, mas também tem uma outra coisa que é da própria cognição, Uhum. que é uma tendência do corpo buscar padrão, né? A tendência é da gente encontrar rotinas, encontrar padrões, Uhum. encontrar certas repetições, mecanizações mesmo, como estratégia de sobrevivência, para poupar energia. E aí o grande desgaste é que a vida é instável, o Uhum. corpo é instável. E Então, satura, né? Toda essa sistemática, né? e aí né, o estresse, muito de desgaste emocional tem a ver com a tua cognição está se preparando com um padrão e aí o padrão falha, ou o padrão não acontece, ou o padrão não está lá. Isso vai gerando essas perturbações. E aí eu realmente acho que é um equilíbrio, né? Do quanto a gente organiza, vai dando esse conforto para esse sistema que quer padrões, e o quanto a gente se educa. Nossa, isso tem tudo a ver com a conversa de hoje, com educação somática, com dança, né? E quanto Uhum. que a gente se educa para o imprevisível também, Uhum. para estar disponível para mudança. E para entender exatamente isso que eu estava tentando falar e que não dá para entender dessa forma, né? Não dá para entender cada sistema separado, né? Porque é É, sistêmico, né? é, Porque não dá para entender, então vou cuidar agora do meu físico. Vai lá na academia, rasa, não sei o quê. E daí depois, agora vou ler. E fica 2 horas sentado, parado, é, que destrói tudo que você construiu na academia. E a é, rotina é toda construída, rotina, organização espacial, tudo é construída com uma maneira fragmentada de pensar e não sistêmica. exatamente. E aí a Bum! gente vai entrando numas vida planilha do Excel, né? Exato. Que tá tudo nos quadradinhos. E a gente até tenta pensar sistemicamente, mas é isso. Olha a natureza da minha reflexão, né? De organizar e colocar em caixinhas cada parte do corpo, cada não sei o quê. Olha o engano, né? De querer achar que o equilíbrio está aí. É, mas eu acho que passa por aí, acho que passa e escapa, porque Uhum. também ficar no caos total, né, Ju? É muito difícil, assim, nunca tive uma experiência muito desorganizante, de, sei lá, pessoa que mora na rua, mas, por exemplo, eu já tive uma experiência de, num mês, mudar 3 vezes de casa, num período muito curto. É muito desorganizante. Uhum. Ou mesmo, né, o puerpério, coisas assim, são muito imprevisíveis, são muito desorganizantes. Nossa, mas aí eu acho que você fala desorganizantes, mas eu acho o quanto a gente está despreparado em considerar que as organizações, que não é desorganização, é uma organização para que, É, por exemplo, você fala, outra, né, do né? puerpério, ela é uma inteligência hormonal absurda, Sim, que o choro despertar o leite, que a mamada, né, a sucção da criança vai fazer o útero reduzir de tamanho, e o que os leite hor... tem o hormônio do vínculo, né? Do afeto. Sim, é absurdo, é um fenômeno, assim, né? Um mistério de quantas essas coisas estão conectadas invisivelmente por som, cheiro, genes, líquidos, fluidos, porque além da fissura dos tecidos, eu tive muitas outras, né?
Não, pensando, né, que é uma outra organização que está tudo organizado ali, mas também aí como que outros sistemas, né, o emocional está conectado com o hormonal, que está conectado com Aham. o processamento racional, é muito, nossa, que coisinha que a gente é, né? Que coisinha. E, por exemplo, eu lembro de tentar pegar um livro para ler, lembra que você mandava textos, alguma coisa, a gente tentava partilhar, tentava. Menina, eu olhava eu assim não lia um parágrafo. Não tinha. Para mim não tinha, não entrava, não tinha espaço em mim. Não era mesmo, né, da natureza daquele momento. Uhum. Parecia assim, não tinha impulso de atenção, né, de se colocar presente na hora da leitura. Não tinha, era tudo, passava longe de mim, assim. Muito incrível. De passar a acreditar, assim, nossa, cadê aquela pessoa que lia, né, que viajava na leitura? Perdi aquele prazer, né? Agora, né, começa a retomar, assim, e muito interessante como é, é orgânico mesmo, é sistêmico, é visceral as coisas. Nossa, você falou isso agora do visceral e do cadê aquela pessoa, não sei o quê, não tive como não pensar na minha cadela, Ju. É? Minha cadela, primeiro assim, né? Agora pensando tudo, quando é incrível porque eles sabem fazer tudo, né? Ela fez o partinho, o parto dela aconteceu em casa e ela sabia tudo. E eram 4 filhotes e logo que eles começaram a desmamar, um deles, que é o alfa, né? E não sei como ela sabia, tipo, a gente descobre que ele é o alfa por conta desse comportamento. Ela começa a ter uma relação diferente, de meio que brigar, sabe? Morder, tipo, incentivar a ter um outro comportamento. Isso já é uma coisa muito louca, né? Ela é outra cachorra. É outra cachorra. Depois Que do incrível. parto, assim, não é a mesma mesmo. Às vezes eu olho assim para ela, eu falo, nossa, parece com a Brenda, mas é tão outra, mas é a mesma. Uhum. É muito louco isso, né? Que transformação é essa? E até animal que diz que animal não tem a memória, né? Que eles não Imagina. reconhecem as crias, que tipo, agora que cresceu, ela não reconhece que é filho. Mas ela é outra cachorra, muito louco. Porque é muito instinto, o instinto é maior, né? Eu acho que é esse lugar dos hormônios, acho que pelo hormônio, o Brad, que é o alfim, ele era o cachorro que já mamava mais, né? Ele empurrava os outros irmãos das tetas e ficava mamando em todas. Às vezes a gente tinha que tirar ele para os outros conseguirem mamar. Muito engraçado. E aí ele foi ficando maior. Eu tô pensando na coisa do leite mesmo. Ele foi ficando maior que os outros e aí ela começava a brigar com ele. A gente não entendia porque ela tava brigando com ele, né? E aí, Uhum. depois de um tempo, ele era mais forte que todos, ele brigava com todo mundo. Daí se fez clara a situação. Aí eu falei, uau, entendi. Mas como é que ela sabia? Porque é o que mamou mais, deve ser isso, né? Muito interessante, eu pirei agora nessa parte dos hormônios, dessa mudança de corpo, porque é assim, muda a tua química, muda você. Exatamente, muda a química, muda as respostas do organismo para tudo, né? Os equilíbrios. Eu me vejo outra pessoa. Com certeza. Muito cadela. Um tema, assim, né? Uma área do conhecimento, assim, lindíssima de se estudar, né? De falar. Nossa, e é um estudo infinito, né? Porque é isso, tem muitas coisas que a gente não explica ainda. Fica nessa textura do desconhecido total. Uhum. Mas então, vamos falar do nosso convidado para tentar ter alguns insights de Nossa, acho que a conhecimento. gente já abriu vários portais para Uhum. ele entrar hoje aqui, nossa. Mas eu fiquei pensando nessa coisa de organização e caos que a gente falou, né? De quanto tem essa coexistência de algo mais orgânico, visceral, algo que é do território da emoção, do território da intelecção. E aí hoje a gente tem Maércio Maia, nada mais, nada menos, neurocientista, Uau! para conversar com a gente, né? Que honra, que incrível. Nossa, tô aqui tremendo as perninhas.
caramba, um neurocientista para falar de corpo, dança, poetizar nessa ladeira, né? Nessa queda toda. Exatamente, Márcio. Acho que ele vai falar um pouquinho a história dele, mas dançou, né? Foi bailarino. Ele diz que não dança mais, mas Duvido. duvido, ele é muito sensível. E, e é um educador, trabalha, né, nos estudos do movimento, muito dentro do campo da educação somática. E a pesquisa dele é totalmente focada nas relações entre dança e cognição, corpo, memória, imagem, sensação, poesia, cognição. Então, acho que, nossa, tem muito campo que a gente pode adentrar hoje. Acho que é daquelas ladeiras que vai ter que ter parte 2. Várias partes. Mas o que eu acho incrível do Maércio é que, pronto, ele diz que não dança mais, mas independente dele dançar ou não, é muito vivo nele o olhar artístico, o olhar sensível, o olhar poeta. Então, ao mesmo tempo que a gente fala com um cientista, a gente está falando com um artista. Isso que eu acho que faz toda a diferença na abordagem dele, sabe? Sim. Eu fiz a aula do Fábio, né, junto com ele, assim, mas como era virtual, não tive muita troca, assim. Mas, assim, eu sinto no que eu consigo acompanhá-lo e que é isso exatamente, assim, uma pessoa que tenta pôr em prática esses conhecimentos de uma maneira generosa, assim, né? Uhum. De uma maneira em gestos muito sutis, muito presentes, reais, assim, das questões. E isso, de uma visão, assim, de mundo muito bonita, muito ampla, né? De conhecimento do corpo, de si, né? Uhum. Interesse pelo humano, né? Exato, isso mesmo. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mude. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Cheguei. Boa noite! Boa noite. Bem-vindo, Márcio! Ai, que gostoso. Obrigado. Que honra estar aqui. Muito Nossa, a gente está super feliz que deu certo, que você vai conversar com a gente. Eu também. Nossa, eu tava falando que eu nunca pedalei tão rápido. Eu tô indo de bike pro trabalho, né? Ai, que lindo, que ótimo. Nossa, eu voltei assim num pique. Eu falei, gente, deixa eu não atrasar o ladeira mais do que eu já tô atrasando. Preservação ambiental, né? Bikes. É preservação ambiental dos dois ambientes, né? O seu? O meu e o do mundo. Diga-se de passagem. É, mas é isso mesmo. Mas aqui a gente está sempre em tempo da ladeira, ainda mais de bike. Meu, a ladeira de bike é delícia. É verdade. Eu estava falando assim que eu ainda não chego mais rápido porque eu não acelero nas ladeiras, né? Nas descidas. Eu não tenho essa confiança ainda. Mas o dia que eu tiver confiança para acelerar nas ladeiras abaixo, aí eu vou chegar muito mais rápido onde eu quero chegar. Se você Nossa, soubesse então- o que eu faço, com bike numa ladeira, nossa, eu vou muito rápido. É até meio imprudente. Eu tô assim, eu já consigo soltar o freio, agora pedalar eu ainda não consigo, mas eu chego lá. Também não pedalo, não, só solto o freio e olhe lá. Eu ainda vou segurando meio assim, mas tudo bem. Ai, que bom, Maércio, esse é o seu presente para os nossos ouvintes. Fala um pouquinho de você e quem é você na ladeira, essa ladeira acelerada, ou não? Ou quase acelerada, né? Sustentável. Sustentável, né? Eu confesso que eu não sou muito acelerado, não. Acho que
me conhece sabe que eu sou mais da banguela do que da ladeira abaixo. Bom, sou artista da dança, acho que eu sempre começo falando da minha trajetória com a dança, que eu acho que é o que baliza, né, balizou e ainda baliza toda a minha vida. Embora eu tenha caído na dança por uma questão de liberdade dos espaços da minha família, né, porque pouca gente sabe dessa história, mas eu comecei a dançar porque eu era muito tagarela e a minha irmã, ela não tinha espaço para conversar com as amigas dela da escola. Eu ficava muito em cima dela, né? E eu queria falar, e eu não deixava ela. Ela já era adolescente e eu era um pré-adolescente e eu não deixava ela colocar as fofocas em dia, né? E aí ela me matriculou no curso de teatro. Ela falou, vou te colocar no curso de teatro porque assim, pelo menos, você me deixa em paz para eu poder conversar com as minhas amigas. E aí, depois desse curso de teatro, eu estava numa aula um dia, depois de uns anos, assim, acho que 2 anos, uma menina, uma menina não, uma mulher, ela me olhou e falou assim, você devia fazer dança. Aí eu falei assim, por quê? Ela, porque o seu corpo tem algumas facilidades para dança. Só de ver seu pé, né? E assim, eu não entendi nada, porque eu era muito desengonçado, assim, eu era uma criança que tropeçava muito, um adolescente. Eu andei nas pontas dos pés até os 14 anos de idade. E ainda hoje, quando eu estou muito estressado, os meus calcanhares saem do chão. Então eu não entendi o que ela tinha falado, eu não sabia da estrelinha. Para mim, o máximo da coordenação motora é da estrelinha, né? Cambalhota. Eu não sabia nada, não conseguia fazer nada dessas coisas. Mas, curiosamente, eu tinha uma amiga da escola que fazia balé. E todas as vezes que ela tinha uma apostila do balé de nomenclatura, né? E eu achava o máximo, assim, aqueles nomes em francês. Ela ficava estudando no intervalo e eu ficava olhando, tinha os nomes dos passos e as figuras. E eu achava aquilo muito curioso. Eu falei, nossa, que legal! Então, cada jeito do corpo tem uma palavra, e é uma palavra que é em francês, mas como que fala? É plié? Como que é? Como é que diz isso? E aí eu perguntei para ela, falei, você acha que eu não podia fazer uma aula lá? Me disseram que tem alguma coisa no meu corpo que pode dar um caldo aí na dança. Ela, vamos lá fazer. E aí eu fui para essa escola, que era uma escola muito pequenininha em Diadema. Eu venho de Diadema, que é uma cidade aqui do Grande ABCD. E aí, quando eu coloquei o pé na barra, e tinha logo um exercício de pé na barra, eu jamais colocaria o pé de alguém na barra que está chegando para fazer aula, mas pediram para eu colocar o pé na barra. E aí eu coloco o pé na barra, imagina como eu coloquei o pé na barra, né? Mas aí, a professora deu um grito assim, nossa! Aí eu falei, nossa, eu nem cheguei, já tô fazendo cagada, né? Alguma coisa aconteceu de errado. E aí, ela, nossa, o seu pé! Eu acho que vou ter que mudar a foto do meu pé, né, para postar. Eu acho que muito. Eu falei, mas que tem o meu pé? Não, o seu pé. É um pé feito para o balé. Eu falei, gente, mas eu acho o meu pé horroroso. Eu tinha vergonha do meu pé. Hoje eu não tenho, mas assim, eu sempre tive vergonha do meu pé, porque o que acontece? Eu tenho o peito do pé, ele tem um sobressalto ósseo, né? Então é aquele famoso colo de pé do balé. Absurdo! Eu sempre achei horroroso, mas as pessoas no balé achavam aquilo bonito, tinha muita vergonha. E aí, por essa história, assim, eu fiquei meio inconscientemente, e para mim é muito interessante, assim, é muito valioso pensar que isso foi inconsciente, hoje para mim, né, na minha história de vida hoje, mas inconscientemente, aquela situação de um certo sobressalto dessas pessoas com o meu corpo. E eu, sem entender o que isso poderia significar, me despertou o interesse em continuar. Porque, de fato, eu não tinha nenhuma facilidade para dança. Nenhuma, a não ser algumas condições biomecânicas ali, pontuais, especificamente sobre o meu pé, o meu joelho e a minha rotação externa do quadril. Nada mais, porque assim,
eu não tinha uma noção do meu espaço, né, do espaço que eu ocupo, né, o espaço que o meu corpo ocupa, eu não tinha essa noção. Eu esbarrava muito nas pessoas, eu invadia o espaço dos outros, eu não tinha uma percepção ali de orientação, né, uma percepção do meu corpo no espaço, tinha muitas dificuldades, muitas mesmo, e não entendia o porquê que as pessoas tinham achado que eu tinha alguma facilidade, porque até na verdade, eu acho que eu nunca me senti com nenhuma facilidade, assim, a não ser anos mais tarde, para uma coisa específica, que eram os adágios, mas fora isso, sempre foi um trabalho muito de perseverança mesmo. Mas o fato é que isso eu tinha uns 13 anos, quando eu me vi com 16 anos, aquilo já era minha profissão, já sustentava a minha vida e contribuía na vida da minha família com a dança. E como eu falei no início, isso orientou a minha trajetória por uma carreira que durou quase 15 anos, um pouco menos de 15 anos, porque eu interrompi a minha história com a dança muito cedo, né? Eu parei de dançar muito jovem, eu tenho 32 anos, eu parei de dançar ali no finalzinho, chegando nos 30, talvez um pouquinho antes disso, com algumas questões pontuais ali, mas porque esse processo com a dança, no meu caso, ele foi um processo muito abastecido, muito acompanhado por reflexões a respeito da pedagogia e do papel do artista educador, né? Então, esse artista da dança, que ocupa não só um lugar no palco, mas na sala de aula, né? No sentido da sala de aula como orientador de processos com a dança. E isso sempre me despertou muito interesse, muito prazer. Eu sempre tive muito prazer em dar aula, embora no começo a gente sabe que eu acho que para todo mundo que dá aula hoje sabe que o início a gente pede perdão aos nossos primeiros alunos e alunas, né? Acho que o resto da vida, porque a gente nunca começa dando aula de um jeito agradável. Eu acho que talvez isso faça parte do processo, a gente vai descobrindo que talvez não seja agradável nem para quem faz, nem para quem dá aula, porque é um lugar de muitas variáveis e variáveis que vão se equilibrando só com o passar do tempo. Mas eu gostava muito de dar aula e sentia via um sentido muito grande nesse lugar de orientação com a dança. E quando eu chego ali, mais ou menos em 2016, 2015, eu estava num processo com a dança de muitas dúvidas e de muitos incômodos, porque o que eu dançava era interessante para aquilo que eu pensava, mas não preenchia tudo aquilo que eu gostaria de viver com o meu corpo. Coisas que eu gostaria de viver com o meu corpo que eu não sabia nomear, e que talvez eu saiba nomear muito pouco ainda hoje. Mas tinha ali algum incômodo com aquilo que eu dançava. Eu dançava em companhia, em grupos independentes, mas que tinham repertórios de vários artistas. E haviam ali alguns processos que eu gostava muito, e outros que eu não gostava nada, então, e outros que eu odiava, né? Assim, meu Deus, por que eu preciso fazer isso, né? Então, eu acho muito engraçado que uma vez só um parênteses aqui, uma vez uma pessoa encontrou com a gente uma das viagens, assim, e era amiga de uma pessoa que dançava, tal. E a gente estava numa pizzaria, e aí ela chegou, nossa, mas olhou assim pra gente, nossa, mas deve ser muito legal ser artista, né? Porque você tá sempre fazendo coisa diferente, né? Coisa que você gosta de fazer. Então, nossa, deve ser uma delícia, assim, sempre uma novidade. E aí eu olhei assim para a cara dela na época, eu falei, nossa, mas não é nada disso, assim, não é nada disso mesmo. A gente basicamente faz a mesma coisa todos os dias e luta para tentar fazer essa mesma coisa de um jeito que continue nos apaixonando, mas assim, o roteiro é o mesmo. E muitas vezes esse roteiro que se repete, ele se repete também na cena, quando você entra em temporada e você faz assim, muitas vezes a mesma coisa, assim, de uma maneira inesgotável, às vezes 2, às vezes 3 vezes no mesmo dia. E como
alguns outros trabalhos e qualquer outra profissão, às vezes você faz coisas que você não gostaria de fazer. E, assim, coisas que você, inclusive, não acredita. E aí ela ficou em choque, assim, quebrei um cristal que havia na mão dela. Mas nesse momento da minha vida, eu decido que eu precisaria passar por um processo de graduação. Eu queria fazer uma graduação, eu não havia feito graduação ainda. E também não me perguntem o porquê, porque eu não sei explicar. Eu não queria fazer dança. Não queria fazer dança. Não via na dança um lugar que eu faria a minha graduação. E sem muita racionalidade desse porquê. Mas também não me via fazendo educação física, tampouco fisioterapia, mas tinha ali um lugar do conhecimento, de tentar conhecer o corpo e saber como esse conhecimento do corpo pudesse me ajudar a dançar melhor ou a ensinar a dança melhor, alimentando esse desejo de uma graduação. Exatamente nesse momento, eu havia acabado de iniciar um processo de formação em uma técnica de educação somática que chama RP2, que é uma técnica de mobilidade funcional. E um dos eixos do RP2 era a neurociência, que havia ali, já havia ali um boom da neurociência no mundo por conta do investimento da década do cérebro, nos anos 90, né, entre os anos 90 e os anos 2000, e dos anos 2000 para cá, isso deixou de ser a década do cérebro e passou a ser o século do cérebro. Né? Então, tinha ali um estudo a respeito dos processos que ocorriam no âmbito do sistema nervoso que impactavam essa motricidade voluntária. E eu falei, caramba, isso é interessante. Isso é interessante. Mas eu também não sabia explicar o porquê que era interessante. E nessa época eu descubro que aqui no ABC havia uma universidade que tinha um curso, uma graduação em neurociência. Naquela época era a única graduação no Brasil. Hoje, se eu não me engano, tem mais duas. Mas até ali 2015, 2016, só havia um curso de pós-graduação. E aí batia muitos interesses, porque era um curso de um tema que me despertava ali uma curiosidade, era uma universidade pública, eu tinha uma questão que dificilmente eu poderia arcar com um curso de graduação nesse lugar que pudesse abarcar o meu desejo. Os cursos de graduação que eu vislumbrava na época beiravam um valor assim que eu não tinha como marcar. E aí eu decido fazer essa graduação em neurociência na UFABC, e eu entro nesse curso em 2015 para estudar neurociência sem saber direito o porquê que eu estava ali, e muita gente me perguntando se eu iria parar de dançar. Eu já, naquele momento, não me via mais no palco, mas me via na sala de aula, e com um desejo de tentar entender agora, com a neurociência, como poder dançar melhor, ensinar a dança melhor e pensar até o meu processo com a dança de uma forma mais significativa. Então, eu sou neurocientista e eu acho que esse título ele não é maior do que ser artista da dança, porque hoje eu entendo que o meu processo com a neurociência ele encontra significado, ele só encontra significado na minha trajetória com o movimento. Né? Eu passei por um curso que é um curso de ciências duras, não é um curso que passeia muito pelas humanidades, passeia muito pouquíssimo pelas humanidades, e vindo das artes, e vindo especialmente da dança, durante muito tempo eu não entendia como criar esses links. Mas hoje, para mim, isso é mais próximo, talvez não seja completo, mas é mais próximo, no sentido de, inclusive,
tentar compreender um pouco dessas inconsciências que balizaram o meu processo. Uau! Nossa. Nossa, já fiquei com vontade de conversar com você sobre, né, como que a sociedade, eu acho que não é só da dança, ainda vê o corpo como mais como aparência do que como arcabouço de saberes, né, arcabouço de experiências, quando você conta a história do pé, então que era mais pelo que parecia, do que se via, do que pelo que se fazia, mas não vou falar disso agora. Fiquei com vontade de conversar sobre até algo que a gente trouxe na conversa do início, né? Por que que a gente vai buscando organizações, padrões, rotinas, e aí vem coisas que desestabilizam, e aí tem esses conflitos, e o corpo aprende diferente, segue. Mas eu vou direcionar uma pergunta, até por ter feito alguns dos seus grupos de estudos, acompanhar muito, né, os estudos que você compartilha no site, na rede social. Eu me interesso muito por tudo que você, nesse âmbito da neurociência, por sentir que tem um olhar para a maneira como o nosso corpo, né, aprende, constrói experiência, que, que é muito vivo e contextualizado, e que aí, às vezes, na minha experiência pessoal, vai numa contramão a muitos métodos de dança, de outras práticas corporais, que muitas vezes são generalistas, são diretivos, né? Apoiam uma aprendizagem em método, em comando, em ideia de um percurso linear. E aí me parece que ter essa dimensão da neurociência vai abrindo a possibilidade de abordagem para a gente conseguir ter um processo educativo que olhe cada pessoa e que seja mais sensível. Você acha que faz sentido isso? Para mim faz muito sentido, pensando que uma boa ciência, e assim, isso não é uma visão minha, tá? Isso eu estou sendo papagaio de pirata. Mas uma boa ciência é uma ciência da dúvida, não é uma ciência da certeza, né? E se enganam, né? Se enganam quem pensa que uma boa ciência é uma ciência da certeza. Na verdade, muitas vezes, essa ciência da certeza que multiplicam por aí é uma tentativa desenfreada de vender uma ideia de ciência. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu acho que o meu processo com a dança também, por mais privilegiado que eu tenha sido, e olha que eu fui muito privilegiado, mesmo, esse processo, ele lida com o domínio da técnica como uma certeza para ser artista. Quando não é. De verdade, não é. Inclusive, eu acho um tremendo erro a gente encarar esse processo de formação em dança como uma tentativa única e exclusiva de dominar a técnica, dominar o seu corpo em um código específico, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho e quando eu experiencio hoje esse lugar da boa ciência, que é esse lugar da dúvida, é um lugar que privilegia as inferências. Então, essas inspirações e essas intuições, esses lugares que nós não sabemos explicar muito bem por que acontecem, por que nos orientam, mas muito bem descritas e sistematizadas via método. Então, por um lado, a gente tem um caminho bem definido, então você tem os limites, você tem os contornos, as bordas de uma ação,
as bordas de um processo, mas um processo que é recheado pela dúvida, pela vida, pelo não saber. E é nesse encontro que a boa ciência acontece. E não só essa boa ciência, não estou chamando de boa ciência essa caricatura do cientista lá, descabelado no laboratório, que tem uma eureka, explode alguma coisa, e descobre, não é? Não é isso, assim, mas é esse conforto, não no domínio daquilo que você faz, mas justamente o contrário, esse conforto no não domínio, esse conforto nesse fluxo que está ali sendo balizado, no caso da ciência, pelo método científico, mas que ele que ele partilha a imagem da ladeira abaixo mesmo. Você está ali entregue a um fluxo de inferências, intuições, você acha que tem alguma coisa ali, e aquilo vai te abastecendo meio e às vezes inteiro, sem que você compreenda o porquê, mas como tem um suporte ali, e é esse o papel da técnica. O papel da técnica é esse pequeno suporte para quando você precisar de uma bússola, eu volto para ela. Mas ela está ali assegurando um caminho, ou, na verdade, assegurando que você tenha espaço para descrever um caminho que é muito incerto, não é linear, ele é complexo, né? E quando eu falo complexo, eu utilizo da palavra complexidade não para descrever algo que é difícil, né? Mas algo que é fruto de muitas variáveis, de um sistema dinâmico que não se comporta, que nunca vai se comportar de uma forma esperada. Ele se comporta de uma forma inesperada. E se dança não for isso, por que a gente está aprendendo a dançar? Eu acho que vai um pouco por aí. E aí, só para concluir esse assunto, assim, só para amarrar minha fala, né? A gente pode continuar nesse assunto, se vocês quiserem, mas só para amarrar, porque aquilo que eu mais ouço quando eu digo isso por aí é que eu sou contra a técnica. Né? E não é isso. Não é isso. Eu dou aula de balé até hoje, e eu dou aula de balé tanto para o adulto, o balé adulto, aquela pessoa que nunca fez balé, mas por algum motivo ela tem esse desejo de estar ali, e eu dou aula de balé para profissional. E eu acredito muito nesses dois lugares, inclusive. Agora, o problema não é a técnica, o problema é você se utilizar desse código, dessa forma de se mover, que muitas vezes não é transposta para o corpo daquele que move. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, o problema é eu achar que eu tenho um pé que, na média, é um pé para o balé, mas eu não sei como esse pé, ele acontece no meu corpo. Inclusive, esse pé aí que todo mundo falava que era uma facilidade, me deu vários problemas para o balé. Né? Vários problemas. Eu preferia muito mais ter um pé com menos mobilidade talotibial, menos solo, que poderia me dar muito mais um retorno muito mais funcional nos alegros, por exemplo. Né? Então, acho que dois pontos, né? Esse lugar da técnica como um lugar de domínio e essas figuras generalistas da técnica que muitas vezes não correspondem ao nosso próprio corpo, elas não nos ajudam em nada, elas só nos atrapalham. Nossa, peraí que eu... Bum. Incrível, Maércia, falar isso abriu tantas ladeiras aqui comigo, assim. Uma, desde quando você fala, né, que você fazer uma graduação e não era educação física, não era dança, ela não estava no desejo. O lugar que você fala do desejo, da busca e desse não saber, quando você fala, eu não sabia o que eu estava fazendo numa graduação de neurociência. Incrível, incrível.
E o quanto maturidade, assim, né, não sei se é a melhor palavra, mas de se arriscar, né, e eu acho que é o melhor gosto, assim, né, saber saborear o que está fazendo, assim, por toda a tua experiência de corpo. E é gritante pensar, assim, quando você falou do pé, né, da pé na barra, eu lembrei, assim, vendo as caras, a cara da professora, né, que fez aquilo, o quanto essa carga fantasiosa e, né, de bizarro, assim, né, olhar para o pé e falar, o quanto isso, a gente já falou isso no Ladeira também, né? Produz um desejo, né? E que esse desejo acaba se criando um conflito também, né? De corpo, de ideias do que aquele que você falou, como que esse pé acontece no teu corpo, né? E depois, quando você fala da técnica, que para mim, eu ouço assim, né? Usar esses métodos e esses códigos como um fim, né? E um fim que nunca chega, porque não é para isso que a vida e o corpo acontecem de uma maneira que não tentar limitar o corpo dentro de um código é uma coisa mais violenta que existe, né? Nossa, super refletindo aqui com as minhas investigações, assim, lindíssima a tua contribuição. E eu fico com a pergunta, assim, dessa deturpação do desejo, da imagem, dessa fantasia, né? Do que pode ser, do que não pode ser, do que entre o teu processo de ver a pessoa vidrada no seu pé, o teu processo de corpo e construção dessa técnica e até você chegar na neurociência e fazer o caminho de volta, assim, né? Tem tem um conceito, né, do Feldenkrais, que ele é um dos pilares, né, do trabalho de consciência pelo movimento que o Feldenkrais propõe, que é a autoimagem, né? E por que eu estou falando da autoimagem aqui? Porque esse processo com as figuras de corpo que servem ou não servem para a dança, eles criam uma espécie de relação fetichista consigo mesmo. Né? E é um fetiche inalcançável. Então você tá sempre tentando alcançar uma figura que é caricata e desperta um certo interesse pela média da dança, mas que nunca vai ser o seu próprio corpo. Nossa, que lindo. Muito profundo. Muito profundo. E aí eu digo mais, mesmo quando se expressa no seu corpo e essa figura caricata e fetichiosa, no meu caso, como o pé, mesmo quando o pé está lá instaurado, o fato dessa figura estar expressa no meu corpo não quer dizer que eu alcancei aquilo que esperavam de mim. Porque muitas vezes essa composição, né, estrutural do meu corpo, ela gera uma certa frustração. Então, por que todo mundo falou e ainda fala do meu pé e ele me causa tantas questões? Por que eu tenho esse pé com tanta mobilidade, mas que gera tanta instabilidade? Por que eu tenho menos um efeito rebote por um encurtamento da cadeia posterior em razão de uma excessiva flexão plantar? Então, percebe que eu tinha um pé desejado pelo outro, mas ao mesmo tempo uma relação de frustração, porque ele me dava muito trabalho e não me causava todo esse fruto de que diziam que eu teria, porque na verdade essas caricaturas, esses signos fetichosos da dança, eles funcionam muito bem na foto. Mas no movimento, no vídeo,
Não é bem assim. Então, isso muitas vezes se torna um problema. E por que eu estou falando por que eu puxei o Feldenkrais? Por que eu puxei essa autoimagem? Porque é na autoimagem que a gente formula, que a gente dá base para aquilo que vai se expressar em movimento, no espaço compartilhado. Não é na composição dos nossos segmentos corporais. Não é na forma como meu antebraço e o meu braço se relacionam biomecanicamente. E aí, o fato de eu puxar o Feldenkrais me evoca um lugar, que é um lugar que eu sinto muito prazer em pesquisar hoje na neuro, que é o da imagética. É um dos processos em que se é possível experimentar esse lugar do movimento que existe, mas ainda não foi visto. Porque o movimento que é visto, não só o movimento que é visto, o movimento cotidiano, né, alcançar um copo, escrever com uma caneta, ou seja, uma queda, esse movimento que é visto, ele já existia no sistema nervoso milissegundos antes dele ser evocado, dele ser expresso. E hoje a gente sabe que esse lugar do movimento que existe, mas ainda não foi visto, é um lugar de profundo impacto sobre o movimento que é visto. Então, se existe a possibilidade, e isso não é, nem de longe, isso não é uma exclusividade da neurociência, não é uma inovação, isso está na história da humanidade, né? Mas se existe a possibilidade de eu acessar esse lugar que impacta o movimento muito antes do movimento existir e impacta, dentre outras coisas, no sentido de uma composição de identidade de si mesmo, então eu acho que é, talvez não importante, mas urgente que a gente olhe para isso, né? Porque se a gente não estabelece uma relação de conexão daquilo que eu sou com aquilo que eu quero fazer, não é que não existe dança, não existe vida. Não existe vida. E talvez não, né? Com certeza é um lugar de muito privilégio falar isso, mas pensando no contexto da dança, a gente precisa parar, esgotar esse discurso de que você precisa ter domínio de um código, ou que você precisa moldar não, né? Martelar o seu corpo numa forma dança para que você dance. Quando hoje, se a gente olha, eu detesto falar isso, mas eu acho que dessa forma eu atinjo o que eu quero atingir. Mas se a gente olha para o mercado, e o mercado, a palavra mercado é que me incomoda, mas se a gente olha para o mercado da dança, seja esse o mercado das companhias de dança, ou o mercado dos grupos de dança independentes, ou outros possíveis mercados de dança, a gente está falando de lugares que inevitavelmente vão cobrar, e vai cobrar mesmo. Eu falo cobrar porque vai cobrar mesmo. Os artistas são cobrados. Vão cobrar os artistas por uma inovação constante de si mesmo. Não é aquele ou aquela que sabe fazer o pas de bourrée ou sabe fazer o deslizar. Não é. É a pessoa que consegue evocar estados, composições, lugares com o seu corpo, com o corpo do outro, em meio a um disparador específico, algo que ainda não existia naquela história de movimento, não existia em código, mesmo quando o código atravessa as criações. Então você vai ter, por exemplo, a expressão de artistas com as seguintes leituras, né, sobre os seus trabalhos. Nossa,
é muito bom, mas falta algo, Hum. né? Ou Uhum. esse casal, essa dupla, faz muito bem, mas não tem conexão. O que que é isso que a gente está chamando de conexão? O que que é isso que a gente está falando? O que que é presença? Pelo amor, o que que é presença? Né? Fulano tem presença, aí fulano não tem. Nossa, mas o que que é? Né, eu acho que presença, conexão, são palavras. Intenção. Intenção, o que é intenção, gente? Eu ouvia que eu não tinha, em alguns momentos, nossa, o seu movimento está sem intenção. Mas o que que é? É. Me diz o que que é. E aí a gente precisa se debruçar nessas perguntas. E eu não estou falando que a gente precisa achar respostas, né, definições que a gente replique como receitas de bolo, mas é necessário que haja alguns caminhos para entender o que é presença, o que é intenção, o que é conexão. E presença, conexão e intenção são palavras que, por exemplo, abastecem os estudos da neurociência com a dança, que ainda estão distantes da nossa realidade, e assim, não acho que a neurociência ela surgiu para trazer as respostas. Acho isso uma bobagem. Acho uma bobagem. Detesto essa visão de inovação a qualquer custo, como se as máquinas e os computadores tivessem finalmente revelado o sentido da vida. Acho isso uma besteira, né? Acho que a gente tem muito a aprender com os escritos antigos, a gente tem muito a aprender com as ressignificações, é por isso que eu faço grupo de estudo, porque eu acho que a gente vive uma febre de inovações constante, quando a gente pouco sabe, quando a gente pouco entendeu ainda o que está escrito, o que está descrito, e não acho que a gente não possa inovar, não possa propor coisas novas, mas se eu faço isso sem entender um processo, eu estou muitas vezes reinventando. Consumindo, né? Oi? E entrando no consumismo, né, dessas informações. Exato, exato. E assim, eu falo que a neurociência evoca essas palavras porque é um lugar que eu me ocupo hoje, assim, em estudar, e é um lugar que me desperta interesse, mas é possível que a gente encontre esses caminhos por outras vias. É possível que a gente encontre esses caminhos por estudos de práticas corporais antigas ou outros possíveis processos, mas que a gente precisa se encontrar consigo mesmo para dançar, a gente precisa. Não há outra forma. E se há, é uma forma que, cedo ou tarde, na sua história com o movimento, ela vai despencar. E agora te ouvindo, você já trouxe todas as palavras que eu ia colocar na roda, mas assim, você foi falando, né, desse movimento que já existe antes do movimento visível, né, de aparecer. Aí você começou a falar dessas componentes que talvez sejam, não sei se é invisíveis a melhor palavra, ou imateriais, né, mas que elas estão no movimento, mas muitas vezes são descritas por conceitos mais etéreos. E eu acho que tem um outro componente que você também já anunciou e que está nesse caldeirão aí dessas coisas importantes que às vezes a gente não investiga tanto, que é o inconsciente, né? Pronto, para a gente acessar muitas vezes essa dimensão do movimento, desse encontro consigo próprio e dessa expressão mais integrada, é preciso que a gente esteja em contato com esse inconsciente, não no sentido de ter consciência dele. Você me entende? Faz sentido para você? Sim, e para mim essa é um dos cristais que se quebraram quando eu fui para neuro, porque É para mim tudo consciência. para mim a chave era a consciência, né? Mas hoje para mim a chave é a inconsciência. Eu acho que a chave tá
tá aí nesse lugar do não saber e sentir conforto e não saber o que está acontecendo. Vou contar uma história rápida. Quando eu tinha ali quase 18 anos, eu fui fazer um teste numa companhia que não vem ao caso, mas era uma companhia fora de São Paulo. E aí eu cheguei lá nessa companhia, fiz a audição e tudo mais, e eu não tinha 18 anos ainda, tinha quase 18 anos. E aí chegou no final do teste, me chamaram, né? E aí o diretor chegou e falou, olha, a gente gostou muito de você, mas infelizmente a gente precisa de alguém com mais experiência, mais maduro, porque a gente vai fazer uma turnê no Brasil inteiro, era um projeto grande, assim, tinha acabado de conseguir um patrocínio bem grande e eles iam viajar o país, né? E aí eles falaram, olha, então infelizmente a gente não vai te contratar, mas a gente queria te oferecer um estágio aqui. Então me ofereceram uma bolsa lá e ia ter um lugar para eu ia morar na companhia, assim, tinha um alojamento lá nessa companhia. E aí eu falei, caramba, tava naquela gana, né, de ser bailarino e tal. Falei, nossa, será que essa é a minha chance? Aí voltei para São Paulo. Falei, vou voltar para São Paulo porque, né, eu tenho que pensar, não vou assim, né, te dar a resposta agora, não tenho como não tenho como fazer isso. E aí eu voltei para São Paulo e eu sempre fiz aula em muitas escolas diferentes, ao mesmo tempo. Sempre fiz. Desde o começo até parar de dançar, eu nunca fiz aula num lugar só. Porque intuitivamente eu achava isso interessante. Mas, ao mesmo tempo que eu achava interessante, era muito... não era tão simples, porque fazer aula em lugares diferentes, com pouca maturidade, me gerava muita dúvida. Então, eu ia fazer lá a aula de balé, e aí uma escola mandavam eu juntar o calcanhar na primeira posição. Aí eu ia na segunda, falava, não junta o calcanhar na primeira posição, separa, porque juntar tá errado. Aí eu ia numa terceira, falava, não, nem junta, nem separa, deixa meio a meio. Eu falei, caramba. E agora? Né? E aí o que eu pensava era, qual será das 3 escolas que está tentando me enganar? Porque não é possível. Alguma delas está tentando me enganar, não é possível. Não, e a tua inteligência, não, nessa eu deixo separado, na outra eu deixo meio tema, a outra eu junto. Não, inteligência nenhuma, eu ficava perdido, né, assim. Quem disse que eu dominava essa mudança de chave? Não dominava. E aí eu tinha acabado de voltar desse teste e tal, estava pensando na decisão. E aí eu fui fazer um curso lá no Balé da Cidade, aqui de São Paulo, né? E era um curso da Companhia 2, que não existe mais. Quem é das antigas de São Paulo vai lembrar da Companhia 2. Mas era um curso que você ficava lá, eu acho que era uma semana, aprendendo repertório com os bailarinos da Companhia 2. E aí eu fui para esse curso tal, e eu estava lá no meio daqueles artistas consagrados, tal, com muita experiência de palco. E conversando com uma das meninas que estavam lá, eu falei, caramba, acabei de fazer um teste. Me chamaram lá para dançar nesse lugar distante e tal. Não sei se eu estou preparado, né? Eu queria ter mais certeza. Queria ter mais certeza do meu corpo. Aí ela falou, você quer ter mais certeza? Você tem que conhecer uma professora. Eu falei, é? Eu falei, você tem que conhecer a Lilia Shaw. Aí eu falei, a Lilia Shaw, eu já tinha ouvido, né? Ouvido é ótimo. Ouvido falar da Lilia. Vai fazer uma aula de balé dela. Aí eu fui. E aí foi muito legal, porque eu cheguei na aula da Lilia e ela não teve nenhum alarde com o meu pé, eu já achei ótimo, porque eu já estava de saco cheio, todo lugar que eu ia, ficava falando do meu pé, e eu falei, nossa, mas parece que eu só sou um pé, né? Não tem mais nada para cima. E aí, chegou no final da aula, ela chegou em mim e falou assim, e as pessoas que são próximas a mim sabem que eu tenho um profundo respeito e gratidão pelo trabalho que eu desenvolvi com a Lilia. E ela chegou em mim no final dela e falou assim, e aí, qual que é a sua?
Eu falei, como assim, qual que é a minha? Qual que é a sua? Você vai vir fazer aula ou você vai ser turista? Eu falei, não, tô a fim de fazer aula. Geralmente eu não sou turista em lugar nenhum. Ela, tá bom. Aí ela falou, e por que você quer fazer aula, né? Aí eu olhei assim pra ela, eu falei, eu quero ser bom. Muito bom. Eu quero ser bom. Tava naquela coisa, né? 18 anos, nem 18 anos, eu quero ser bom. Ela, você quer ser bom? Eu falei, eu quero. Ela, mas o que é ser bom pra você? E aí eu falei essa frase que hoje eu não falaria, né? Mas eu falei assim, pra mim ser bom é ter técnica. Mal sabia eu que anos mais tarde eu ia, né, negar com unhas e dentes essa frase. Aí ela fez o seguinte, ela falou, olha, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Aí tinha uma amiga comigo, ela, vamos tomar, vem você também, vamos, a gente aproveita, se conhece e tal. E a Lília tinha essas coisas. E aí a gente marcou um café na Livraria Cultura, aqui de São Paulo. E aí, nesse café, ela perguntou, e aí, me explica aí o que é ser bom para você, o que é ter técnica. E aí a gente foi conversando tal, e eu trouxe esse incômodo de estar em lugares diferentes e ter muita dúvida. E aí, a conclusão que a gente chegou nessa conversa é que ter técnica era entender qual orientação se aplicaria ao meu corpo e qual não se aplicaria. Então, ter técnica para mim nessa conversa ficou descrita como uma habilidade de entender o que me serve e o que não me serve. Então, foi isso que eu trouxe para... Né? Foi isso que eu trouxe, não. Foi isso que a gente elaborou ali na nossa conversa. E foi aí que eu me tornei professor. Eu tenho certeza que foi aí. Então, não foi aí que eu me tornei bailarino, porque aí, daí para frente, eu né, tive uma trajetória como bailarino, mas foi nessa conversa que eu me tornei professor. E por que eu estou falando isso, puxando a questão da inconsciência? Porque nesse momento, e ainda por um período longo, eu achava que ter o controle, ou seja, ter a consciência do que meu corpo fazia a cada instante no tempo, seria ter essa técnica que eu havia definido naquela conversa. Só que ter essa consciência a cada instante no tempo vai totalmente daquilo que você faz, ou seja, daquilo que você move, né? Porque esse é o nosso contexto, mas estabelecer essa relação com o movimento jamais é algo funcional. Não é funcional sequer para caminhar, quanto mais para dançar. Não é móvel, né? Não é móvel, não é móvel. Não é móvel porque a consciência é um processo lento. Consciência é um processo lento. E muitos processos que compõem a motricidade voluntária, que no nosso caso é a dança, ocorrem muito rapidamente e devem ocorrer rapidamente, devem continuar ocorrendo rapidamente, muitas vezes sem passar pela consciência, a não ser que você dirija a sua atenção a esse processo. Mas quando não, o ideal é que nem a consciência isso venha. E por que eu falo isso? Eu falo que hoje eu tento trazer nas aulas de educação somática e nas aulas de dança que eu dou, aulas de inconsciência corporal, ao invés de aulas de consciência corporal, porque esse estado excessivo de atenção, e a atenção é a porta da consciência, a atenção é um processo cognitivo que, que abre as portas da consciência, abre as portas da razão. Esse estado excessivo de atenção é um estado que nos distancia de uma prática de movimento em fluxo. Paralisa, né? Meu, você entrou agora num lugar que eu tinha muita intuição, assim,
do quanto que muita aula de consciência corporal foi me paralisando. Eu fui ficando estagnada, tipo, sem vontade de mover mais, porque talvez eu não tivesse com toda né, a consciência do que eu estava fazendo, porque relaxa aqui, não, é mais profundo, não sei o que, não, aqui, não... E parecia que aquilo foi me paralisando. Exato. Incrível. Exato. E por que vai paralisando? Vai paralisando porque os processos cognitivos, como o movimento em si, demandam energia, gente. Demanda energia, né? Nada acontece de graça, energeticamente. E energia é algo limitado. É limitado. Então, a nossa capacidade, não só a nossa capacidade cognitiva tem um limite, como a nossa reserva energética tem um limite. Então, chega uma hora que essa lida excessiva com uma atenção sobre aquilo que se faz, fadiga. E fadiga num ponto que você não só não chegou a nenhum outro lugar que não uma excessiva atenção sobre si mesmo, quando o lugar que você queria chegar é o lugar do fluxo do movimento. Porque a dança ela acontece no fluxo, ela acontece entre uma forma e outra. A dança não acontece na forma, ela acontece entre as formas. E se eu me excedo na atenção sobre, nossa, eu preciso passar aqui, então o braço ele não pode romper a linha da minha metade do corpo, e aí eu tenho que fazer uma contração ali, do baixo da minha escápula. Não dá. Você não dança com essa relação excessiva de atenção, essa carga atencional exacerbada, que muitas vezes, eu acho que hoje eu entendo muito mais como uma incompreensão, um equívoco sobre os escritos, sobre os registros da própria educação somática, do que aquilo que se almejava mesmo nos criadores, nas criadoras de tantos processos que visam essa organização do corpo via movimento e via subjetividade. Mas acho que é um erro a gente investir nesse excesso de atenção. E aí, nesse ponto, vem a mesma indagação que me trazem quando eu falo da técnica. Então, a gente não vai ter consciência. Então, a consciência é um processo a ser deixado de lado? Não, repito, não é. Mas a consciência, ela não pode ser, assim como a técnica, aquilo que vai balizar a sua prática de movimento. Porque não vai ser a consciência que vai dar conta daquilo que está entre uma forma e outra. O que vai dar conta daquilo que está entre uma forma e outra são os automatismos, os reflexos. E os automatismos, os reflexos, as respostas involuntárias, a forma como o corpo se organiza nele próprio o espaço, não são processos conscientes. E não adianta você querer que sejam, porque a partir do momento que eles se tornam mais conscientes, mais racionalizados, mais fragmentados e mais descritos, menos eles são o que são. Incrível, libertador. E não são domínios também, né? Não são controláveis, né? São rastros. Assim, quando você se dá conta, já aconteceu. Que lindo. É um exercício, dançar é mais um exercício de lembrar do que de projetar. É mais um exercício de memória, de memorar a experiência, do que de codificar, projetar, racionalizar. Porque, gente, todo mundo que já teve alguma mínima experiência com o corpo, mas assim, uma mínima experiência com o corpo, sabe que na maior parte das vezes, se não todas as vezes que você desenha um movimento perfeitamente, ele acontece completamente diferente daquilo que você pensou. Você esquece, você tropeça, você
tem que fugir de um obstáculo. Isso é vida, gente. E por que os automatismos são importantes na dança? Ora, porque eles são importantes para a vida. Se a gente não tivesse automatismo, nós não teríamos chegado até aqui sem automatismos. Nós não conseguiríamos. E aí, eu falo isso bastante nos cursos, assim. Se eu diminuo essa carga atencional ao controle volitivo do movimento, esse movimento que acontece porque eu quero que ele aconteça, se eu diminuo essa carga consciente, eu posso direcionar isso que restou de energia para outros lugares. Por exemplo, sentir o meu parceiro, a minha parceira de cena, olhar nos olhos, sentir a luz, ouvir a música. Eu posso investir em outros lugares que não esse lugar do controle dos segmentos do meu corpo ou da ativação de um certo padrão muscular. Nós nunca controlamos o nosso corpo da mesma forma. O movimento ele nunca acontece de um mesmo jeito. Tanto quando eu penso numa organização músculo-esquelética, quando eu penso numa organização neural. Ah, mas quem estende o joelho é o quadríceps. Bom, sim, mas o fato de eu ter uma cadeia de extensores, uma cadeia de flexores, uma cadeia de adutores, uma cadeia de abdutores, uma cadeia de rotadores, não quer dizer que essas redes ocorram da mesma forma. Ao mesmo tempo em que, por mais que eu tenha vias neurais que compõem ali um certo jogo entre o sistema nervoso central e o sistema músculo-esquelético, isso não quer dizer que o sistema ele dispara sempre da mesma forma. E por que que ele nunca dispara da mesma forma? E por que que as musculaturas nunca respondem da mesma forma? Por um único motivo muito simples. Para ambas as situações. Porque jamais eu repito o mesmo estado inicial. Eu sempre estou em um momento diferente do meu corpo. E se eu estou em um momento diferente, um momento distinto do meu corpo, a forma como o corpo, como esse sistema corpo responde, nunca vai ser igual. Porque para ser igual, eu não preciso só efetuar o movimento. Eu preciso partir do mesmo ponto. E se o ponto inicial, o zero, o P0, é distinto, não tem como o P1, P2, o P3 pontinhos infinito ser igual. Bem, acho que vou assumir o difícil papel de ter que concluir esse momento, porque no próximo episódio que a gente vai conversar, né? Na próxima vez a gente vai falar muito mais, não é? Eu queria perguntar se você poderia fazer uma audiodescrição de como nasce o movimento na mente, né, no corpo, antes que ele aconteça. Olha que tarefa. Eu vou fazer essa descrição já anunciando que ela é cheia de buracos. Uhum. Ela é cheia de buracos porque são buracos que não só a minha ignorância responde a eles, mas como a ignorância da nossa própria época responde a eles. Mas o que a gente sabe hoje é que a forma como a gente se move de forma voluntária, ela é fruto muito de uma certa organização em rede do sistema nervoso que se molda via experiência, não só a experiência do meu corpo, mas a experiência do corpo do outro. Então, a simulação do movimento do outro,
ela é crucial para a própria forma como o meu corpo se expressa no espaço. Mas se eu quero, por exemplo, estender o meu braço ao lado, seja essa extensão uma extensão em diferentes dinâmicas, essa extensão do braço, ela não vai responder só aquilo que a gente acreditava até alguns anos atrás, a um esquema corporal. Então, há um certo corpo que está dado no sistema nervoso, descrito ali, com certos padrões de ativação muscular, né, incrustados no sistema nervoso, mas isso não vai acontecer dessa forma, mas vai acontecer em um processo de preenchimento de lacunas. E essas lacunas, elas existem justamente porque elas são preenchidas por esse estado zero, que é um estado zero da relação do corpo com o próprio corpo e da relação do corpo com o ambiente. Então, os meus próprios estados emocionais, inclusive, não só os estados corporais no sentido da fisicalidade, né? Embora as emoções se expressem na fisicalidade, mas todos esses possíveis estados, eles são responsáveis por preencher essas lacunas. Então, essa representação do que é braço, essa representação do que é estender o braço, essa representação do que é orientar esses segmentos corporais no espaço, ela existe em forma de rascunho no sistema nervoso, e isso é preenchido por o estado zero do corpo, em relação com o espaço, em relação com esses múltiplos estados que eu citei, e esse preenchimento, ele é feito via desejo de agir, ou aquilo que a gente chama na neurociência de intenção em agir, que a intenção para a neurociência é um pouco diferente daquela intenção que a gente está acostumado na sala de dança, no palco. A intenção para a neurociência não é o subtexto do movimento. A intenção para a neurociência é o que dispara o movimento. A intenção para a neurociência é o que faz o desejo de mover acontecer. E quando essa intenção, esse disparo do desejo em mover acontece, eu tenho a expressão desse movimento no espaço, e no momento que a expressão desse movimento acontece, tudo recomeça outra vez. Que coisa linda. E repito, existem várias lacunas aí, várias. Que lindo. Márcia, não sei nem como te agradecer, como a Ju falou, espero que seja a primeira de algumas ladeiras. E queria te pedir para deixar os seus contatos para as pessoas também te seguirem, conhecerem teu trabalho. Não, o prazer é todo meu, assim. Paula e Ju, muito obrigado. Sem nenhuma rasgação de seda, eu sou muito fã do trabalho de vocês. A Ju eu conheço mais recentemente. Inclusive, conheci o trabalho da Ju por um compartilhamento da Paula, com os vídeos lá para criança, de dança para crianças. Eu falei, caramba, quero estar perto dessa mulher, gente, porque essa mulher é muito interessante. E então, estar perto de vocês aqui, para mim, é um grande prazer. Eu que agradeço. Hoje, o meu trabalho, ele está muito conectado com as redes sociais, no Instagram, no @deixamover. E tem o site também, mas o site, eu confesso que ele está... Tem coisa lá, mas ele está largado às traças, que é o deixamover.com.br, e eu estou passando por um processo de reformulação do site.
Tem bastante coisa lá, tem texto publicado, algumas dezenas de textos publicados, informação sobre curso, workshop, grupos de estudo, e o site está em vias de renascer no próximo ano, mas vocês me encontram com certeza no @deixamover, com um trabalho que eu tenho nutrido um grande prazer em fazer, que é, primeiro, criar essas conexões mais contextualizadas entre ciência e dança, e fazer isso de um jeito o menos caricato e o menos com essa capa da inovação que me incomoda muito. Mas é isso, obrigado de novo a vocês e obrigado a todo mundo que compartilhou esse momento aqui com a gente para me ouvir falar, e eu falo pra caramba, né? Que delícia. Muito obrigado. Ai, obrigada, Mércio. Nossa, uma realização, muitas coisas que você ouviu e de novo, fica aqui aberto o convite para mais momentos como esse, assim, que a gente possa trazer essas informações, falar cada vez mais, né, e que consiga trazer né, falar disso de outras formas, com linguagens mais recorrentes, que acesse, né, porque faz muito sentido, assim, bagunçar esse modo de pensar. Não, super, já está aceito o convite. Ai, lindo! Uhul! Então, um beijinho, gente. Muito Beijo. obrigada. Um beijo. Obrigado por terem aceito a adequação de horário. Eu sei que é tarde, mas acho que Foi uma deu certo. experiência boa. Não, tá ótimo, tá lindíssimo. A gente tá sempre disposta aí. Obrigado. Um beijo, gente. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.